Fala rapaziada, tudo certo? Queria bater um papo com vocês, queria trocar uma ideia sobre um moleque que eu queria falar já há bastante tempo. Eu acho que esse é o momento ideal, porque o Marcos Leonardo foi um tanto quanto criticado no início dessa temporada, né? Havia uma expectativa de ele decidir, de ele fazer a diferença, e a temporada num conjunto, né, o início da temporada do Santos como um conjunto, coletivamente, não foi boa, né? Eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista, teve eliminação precoce na Copa do Brasil, um início de Campeonato Brasileiro um tanto quanto desconfortável e depois acabou piorando. O Santos passou um certo tempo na zona do rebaixamento. E o Marcos, ele teve essa oscilação, né? Principalmente no Campeonato Paulista, ele acabou devendo. No início do Campeonato Brasileiro, ele passou um momento de seca, um tanto quanto complicado, muita gente pegando no pé do garoto, o que é normal. E também é normal o garoto oscilar, cara. A gente está falando de um centroavante de 20 anos, nascido em 2003, e é normal ter essa diferença de desempenho, de resultado, de gols marcados, secas. É literalmente algo normal para a idade do garoto. A gente percebe, tem vários atletas, inclusive um pouco mais velhos que o Marcos Leonardo, que acabam oscilando ainda mais que ele. Só que ele tá num momento fantástico, né, cara? Decidindo partidas pro Santos, né? Nas últimas partidas ele marcou gols, todos os jogos com o Marcelo Fernandes no comando. Ele foi decisivo diretamente, marcando gols, seja em bolas paradas ou também em bolas rolando. O gol que ele fez ontem contra o Palmeiras foi muito bonito. Aquela escorada que ele deu no Murilo foi um gol realmente apesar de ser um moleque de idade, de um cara bem inteligente, bem experiente. Teve o golaço contra o Vasco, que ele pega de primeira com a perna ruim, com a perna esquerda. Uma bola muito difícil de pegar, num chute cruzado, para fazer o terceiro gol do Santos e ir para o intervalo com uma grande vantagem na Vila Belmiro. Gols de bolas paradas, de pênalti, o moleque em alguns pênaltis decisivos, o Santos precisando do resultado, gols nos acréscimos, inclusive pênalti nos acréscimos, e ele foi lá e converteu. Então é um centroavante que mostra uma capacidade mental, psicológica muito forte, principalmente para a idade. E não é só isso que eu queria falar, né? Não só no desempenho, a gente percebe que ele é um atleta muito completo realmente, finaliza com as duas, sabe jogar dentro da área, tem uma capacidade de finalização com as duas pernas muito boa, tem um jogo aéreo muito forte, apesar de não ser um centroavante alto, ele é muito forte fisicamente, parrudo, consegue sustentar a carga dos zagueiros, consegue jogar de costas, consegue ter mobilidade, cair para os dois lados, atacar o espaço, fazer movimento em diagonal, movimento em facão, nas costas dos zagueiros adversários. Então é realmente um centroavante que a gente sabe, acho que todo mundo sabe, que ele vai para a Europa e vai para grande centro da Europa. Na entrevista coletiva do Marcelo Fernandes, após a vitória contra o Palmeiras, ele agora não lembro se foi contra o Palmeiras ou contra o Vasco, que eu assisti todas hoje. Mas enfim, ele falou do Marcos Leonardo, ele disse que é certeza que o garoto vai para a Europa e ele tem realmente muito potencial. Ele só não foi nesse meio de ano porque a proposta das equipes italianas, principalmente Lazio e Roma, foram bem abaixo do que o clube enxergava, o que o Marcos merecia, né, pelo potencial que o Marcos tem, e eram realmente propostas muito baixas, porque o Marcos vale bem mais, e eu tô chutando alto, tá? Bem mais que 20 milhões de euros. A gente sabe que a proposta era menos que isso. E assim, cara, só para ter uma ideia dos números, né? Porque eu não costumo analisar friamente os números, mas eles nos ajudam a entender o que a gente enxerga dentro de campo. O Marcos representa 41% dos gols do Santos no Campeonato Brasileiro. E a gente está falando de um atleta de 20 anos. Como ele é decisivo e como ele está ajudando muito o Peixe a sair dessa situação tão desconfortável. Além disso, cara, ele é o jogador de até 23 anos com mais gols e participações diretas em gols no Campeonato Brasileiro. E isso, mais uma vez, que ele tem só 20 anos. É o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro com 12 gols. É um atleta que na temporada tem 38 jogos,
20 gols e 4 assistências. E com o gol que ele marcou, né, o segundo do Santos na vitória contra o Palmeiras neste domingo, ele chegou à marca entre os 50 maiores artilheiros da história do clube. Então, para o Santos, acho que para o moleque também foi positiva essa permanência. É claro que ele queria sair, é claro que o presidente entrou em contato com ele, meio que dando a entender, para não dizer outra coisa, que o atleta iria sair, que iria ter essa oportunidade de jogar na Europa. Não saiu, o moleque permaneceu, teve um momento complicado em que ele não apareceu nos treinamentos. De certa forma, deve ter ficado um tanto quanto chateado, porque imagino que seja o desejo do atleta atuar em grandes centros na Europa, disputar o UEFA Champions League, mas teve a capacidade, e aí entra o mérito de Alexandre Galo, entra o mérito ainda do Diego Aguirre, que também teve essa capacidade de recuperar o moleque nessa questão, neste quesito, e tem também o mérito do Marcelo Fernandes e dá ainda mais confiança para o garoto. E hoje a gente está percebendo que ele é um atleta que realmente está fazendo a diferença nesse sistema do Marcelo. É claro que o Santos, na maioria das partidas, tem menos a bola que o adversário, teve menos a bola do que o Bahia, menos a bola do que o Vasco e que o Palmeiras também. Mas quando ele tem a oportunidade, ele vai lá e faz. E isso é fundamental para o centroavante. Existem algumas pessoas um pouco mais velhas, mais experientes, que trabalham nas categorias de base de clubes, que costumam dizer assim: quer ganhar dinheiro? Então tem que fazer gol. Se não fizer gol, você não vai ganhar dinheiro. E é isso, cara. O Marcos Leonardo é esse cara. Muita gente pode falar que ele é trombador, que ele não é habilidoso, que ele não vai dar uma caneta, que ele não vai dar um chapéu, que ele não vai pedalar. Cara, independente, o moleque tem a oportunidade de fazer o gol e ele vai lá e cumpre muito bem a função que ele tem. Dificilmente, é claro que uma vez ou outra ele vai perder gols. Contra o Atlético Mineiro, ele perdeu alguns gols que, de certa forma, custou o resultado para o Santos acabou perdendo para o Atlético Mineiro, principalmente no primeiro tempo, ele perdeu algumas oportunidades. Mas assim, constantemente, dificilmente a gente vê ele perdendo oportunidades. Principalmente porque o Santos não cria tanto assim, até porque tem menos a bola, mas quando cria, na esmagadora maioria das vezes, ele vai lá e converte. E de diversas formas: pênalti, chute de fora da área, chute dentro da área, com a esquerda, com a direita, de cabeça, faz pivô, enfim. Centroavante muito completo. Acho que o Santos tem uma joia em mãos. Dificilmente ele fica para a próxima temporada. Ele deve sair sim do clube já no fim deste ano. E assim, o Santos... É impressionante, cara. Tem uma capacidade de formar jogadores muito fantástica realmente, né, cara? Só de centroavantes, foram 3 em sequência. Yuri Alberto, nascido em 2001, Caio Jorge, nascido em 2002, e agora o Marcos Leonardo, nascido em 2003. E o Brasil, como um todo, tá formando muito bons centroavantes, cara. Citei esses 3, tem John Kennedy do Fluminense, Endrick do Palmeiras, tem o próprio David Washington do Santos, que é o centroavante de uma característica bem diferente, bem peculiar, que sai bastante da área, quase que como meia, hoje é atleta do Chelsea. Tem o Matheus Nascimento do Botafogo, reserva do Tiquinho Soares. Enfim, eu devo estar esquecendo mais de algum atleta aí, que é dessa geração mais nova, de 2001, 2002 para cá. Tem também o João Pedro, atleta do Brighton, formado no Fluminense também, está disputando o UEFA Champions League. Enfim, o Brasil está tendo uma capacidade... óbvio que eu não iria esquecer, Vitor Roque do Atlético Paranaense, que já está vendido para o Barcelona. Enfim, o Brasil está tendo uma capacidade de formar centroavantes muito boas. E, cara, positivo. Acho que o Santos vai ganhar muita grana com a venda desse moleque. E tá tendo retorno já esportivo, né? Com o Marcos sendo decisivo aí e afastando o clube dessa situação tão desconfortável que é a zona do rebaixamento. E que o Santos possa olhar mais para cima e que no fim do ano possa ganhar bastante grana, bastante retorno financeiro com a saída desse moleque, que é um fenômeno fora de série realmente, finalizando muito bom, que deve ir atuar na Europa, principalmente em um grande centro. Beleza, rapaziada? É um vídeo que eu queria fazer, queria estar trocando essa ideia com vocês. Eu acho que tô soltando esse vídeo no momento ideal, após o moleque estar sendo fundamental para o Peixe. Grande abraço, rapaziada. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até a próxima. Tamo junto.